Boa noite, igreja. Graça e paz a todos, amém? Vamos dar os avisos aqui. Amanhã nossa oração, 12:30. No sábado, nós estaremos indo para Pirabas. Nós estamos dependendo de uma van, um micro-ônibus, uma resposta, para que a gente possa todos irem juntos. Mas estarei dando os avisos necessários no culto. Vamos orando, irmão, para que dê tudo certo, para que todos nós possamos ir para esse momento tão importante. Amém? Outro aviso importante é que no nosso calendário que nós afirmamos, ia começar a EBD agora, esse domingo. Mas como houve um problema lá na PIB, questão de material, então a gente vai aguardar mais um pouco. Vamos reajustar o nosso calendário e nós estaremos dando mais informações. Então, culto normal, sem EBD. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nesse momento, peço que você abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 20, verso 1. Você que for achando, peço que você fique de pé, para que a gente possa estar lendo a palavra do Senhor com reverência. Como é que está o áudio aí? Tá ok? Tá? Amém, irmãos? Provérbios 20, verso 1. E diz assim: o vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome nessa noite, Deus. Peço a ti o discernimento, o entendimento necessário para que possamos compreender deste assunto de tamanha importância. Um assunto que tem, Senhor Deus, desviado muitos irmãos. Assunto este que tem destruído muitas vidas, não só de crentes, mas também de ímpios. Então peço a ti, Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Nos dá o discernimento bíblico sobre isso, Senhor, para a tua glória e para o teu louvor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos sentar, irmãos. Irmãos, nosso tema dos cultos de quarta-feira, nossos cultos celebrando restauração, é o tema mensal hoje, drogas e alcoolismo. E a gente vai trabalhar esses dois temas durante o mês todo. E hoje, irmãos, eu quero falar para vocês sobre um assunto de tamanha importância, que é o alcoolismo. Muitos de nós já bebemos dessa fonte, já passamos por situações muito tristes, mas eu quero passar para vocês uma visão bíblica sobre o alcoolismo. Porque a gente, como nós cristãos, temos que ver esse assunto. E hoje esse assunto é muito polêmico, muito diverso, muita gente fala muita coisa, muita gente fala coisas diferentes. Então, é importante a gente se basear na palavra de Deus para que a gente possa se comportar da forma correta. Então, hoje não é uma mensagem apenas para aquele que é viciado no alcoolismo, aos irmãos que estão assistindo a gente pela live, mas também como o cristão deve se comportar com o álcool, como ele deve visar, como ele deve olhar. Então, irmão, o texto central dessa noite é o que vocês acabaram de ler aí. Provérbios, capítulo 20, o verso número 1. E você percebe já que nesse texto, ele já mostra que o vinho ele é perigoso. A bebida alcoólica ela é perigosa. Por quê? Porque ele traz duas características importantes no próprio texto. Ele é zombador e ele provoca brigas. E como complemento, ele diz: não é sábio aquele que se deixa dominar por isto. E por que não, irmãos? Porque a partir deste tipo de comportamento, não pode sair uma outra coisa a não ser zombaria e brigas e contendas. Amém? E eu quero dar alguns motivos para você. Eu sei que nenhum de vocês aqui tem
vícios em alcoolismo, mas nós, como cristãos, devemos entender como funciona esse assunto. Muitos que estão assistindo a gente ou vão assistir a gente com o tempo precisam também entender isso. Algumas pessoas podem estar nesse pecado e precisam saber como lidar com isso. Eu quero lhe dar 4 motivos para não cair nessa armadilha. 4 motivos. O primeiro motivo que eu quero dar para você são dados, estudos, pesquisas sobre o alcoolismo. Antes de a gente entrar na parte teológica, eu quero entrar na parte social do alcoolismo. O que ele faz? Irmãos, 3.300.000 pessoas morrem todo ano em consequência do alcoolismo. Quando eu digo 3 milhões de pessoas, eu não digo que 3 milhões de pessoas tiveram coma alcoólico e morreram. Não é isso. Eu estou dizendo que 3 milhões de pessoas morreram em consequência da bebida. Ou seja, alguém pode ter bebido e embriagado foi lá e matou alguém embriagado. Você está entendendo? Não é só por causa da embriaguez. É o que a bebida causa. Também tem gente que morreu se embriagando, tentando fazer alguma coisa embriagado e acabou morrendo. Não morreu de embriaguez, mas morreu afogado, morreu em alguma situação dentro de casa, com algum acidente doméstico. Então, o vinho, a bebida, a cerveja, ele não mata apenas na embriaguez. Ele traz uma consequência de vários atos. E 3 milhões de pessoas morreram neste último ano por causa disso. No Brasil, irmãos, com uma idade acima, pasmem, de 15 anos para cima. Fizeram uma pesquisa, 15 anos para cima. No Brasil, já tem 4 milhões de alcoólatras. Eu não estou dizendo que tem pessoas que bebem acima de 15 anos. Eu estou dizendo que tem pessoas que são alcoólatras com 15 anos de idade no Brasil. Nessa pandemia, irmãos, houve um aumento de mortes por causa do alcoolismo em 18%. Só durante a pandemia. Quando a gente estava dentro de casa, as pessoas procuraram beber e acabou acontecendo alguma coisa e acabaram morrendo. 18% foi o crescimento dessas coisas. Um estudo da Fiocruz, que muitos de vocês devem saber, mostra que o álcool mata mais que as drogas. O álcool mata mais do que a cocaína, mata mais do que a maconha, mata mais que o crack. Para você ver, tamanha devastação é essa droga. Você sabe que o álcool é uma droga, e ela é liberada, igual o cigarro. E as outras drogas são proibidas. Então, por ela ser liberada, ela vai matar muito mais do que nós imaginamos. Outra coisa muito importante, irmãos, é que, através da bebida, podem surgir em você mais de 200 doenças. Através da bebida, nós podemos adquirir mais de 200 doenças. Mesmo que você não fique embriagado, mesmo que você não saia caindo por aí, mas você, com o tempo, pode adquirir doenças. Uma pesquisa internacional feita no Brasil diz que 40% no Brasil das pessoas passaram a beber mais na pandemia. Enquanto estava todo mundo ficando em casa, se guardando, 40% das pessoas assumiram que passaram a beber nesse período. E os alcoólicos anônimos também falaram que, nesse período, as ONGs de trabalho com alcoólatras disseram que triplicou o número de pessoas que procuraram essas organizações para se cuidar, só durante a pandemia. Obrigado. Quem está entendendo, diga amém. Isso aqui, irmãos, não é discurso religioso. Isso aqui são dados, são fatos, são pesquisas e são estudos. Uma pesquisa de Oxford
ela diz que não há níveis seguros para a bebida. Não há nenhum nível seguro. Nenhum. Não tem um povo que bebe com moderação, que bebe socialmente. Sabe o que essa pesquisa diz? Que com o tempo, a chance de você ter um AVC aumenta em 20%. Só pelo fato de você beber moderadamente. Socialmente, é a palavra bonita hoje, né? Quando você estiver numa certa idade, você, em diferença de quem não bebe, vai ter 20% a mais de ter um AVC. Uma pesquisa de uma universidade conhecida no mundo todo. Não existe medida na bebida que é saudável. Nenhuma. E sem contar, irmãos, que o álcool, ele é o maior responsável por morte no trânsito. Os maiores acidentes de trânsito, se você for fazer um apanhado desses acidentes e dessas mortes, a grande maioria é por causa de bebida. E a grande maioria também de violência doméstica dentro de casa é por causa da bebida. Então, irmãos, esse é o primeiro motivo para que você não toque nessa droga. Porque ela destrói vidas, destrói casamentos, destrói a educação dos filhos, destrói a sua saúde. Ela é destrutiva, ela aniquila, ela envergonha, ela zomba e ela provoca brigas. Ela destrói futuros. Mas o que a Bíblia diz, irmãos, sobre o álcool? Como devemos nos comportar com isso? Eu agora dei para vocês alguns estudos, algumas pesquisas, e para mim isso aqui já era suficiente para que a gente não pudesse estar brincando com isso. Mas eu vou dar para vocês argumentos agora teológicos dentro da Bíblia sobre este assunto. Eu queria falar, aliás, de muita coisa sobre o álcool, sobre a bebida. Eu queria falar de tipos de vinho que bebiam, eu queria falar sobre as bodas de Caná, o vinho que Jesus transformou, o vinho da ceia. Eu queria falar sobre a igreja primitiva, como tratou com isso, só que com o tempo que eu tenho, eu não vou poder falar de tudo isso. Eu quero falar apenas de coisas bem práticas que são suficientes para que a gente não toque nessa droga. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios 23, versículo 29. Provérbios 23, versículo 29. Amém? Provérbios 23, 29. E diz o seguinte: para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? Para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho? Para o que andam buscando o vinho misturado? Não olheis para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim, picará como a cobra e como o basílico morderá. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidade. E será como que se deita no meio do mar, e como que jaz no topo do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e nem senti. Quando despertarei? Então beberei outra vez. Amém? Segundo motivo, primeiro motivo, motivos dessas pesquisas, dos estudos que eu mostrei para vocês. Segundo motivo, a embriaguez. Irmãos, você percebe que nesse texto que acabamos de ler, a embriaguez, ela traz uma raiz de vários males, irmãos. Você, embriagado, não consegue produzir nada de bom. Absolutamente nada de bom. Apesar que algumas pessoas olham e dizem assim: eu prefiro você porre, eu prefiro você bêbado, porque você fica tão legal.
Mas, na verdade, num olhar teológico, para nós, aquilo ali é zombador. Aquilo ali é causa de problemas, é causa de brigas. Irmãos, você olha no verso 29, e aí começa todo esse texto, vários males que a embriaguez pode trazer para o crente. Verso 29, ele diz, para quem são os ais, os pesares, as pelejas, as queixas, as feridas sem causas e os olhos vermelhos. Primeiro male que o embriaguez traz são as confusões, são as brigas, são as contendas, são as lutas, são as pelejas, são as confusões. Você é embriagado, meu irmão, você não tem espírito de paz, somente espírito de contenda, só espírito de luta, de briga, de queixa, de feridas sem causa. É o primeiro male que a embriaguez faz. Segundo male que a embriaguez faz, no verso 30 ao 32, para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando o vinho misturado, não olheis para o vinho quando se mistura, se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Irmãos, o segundo male que a embriaguez traz é a sedução. O vinho, ele seduz. O vinho engana. O vinho, a cerveja, o álcool, quando ele é consumido, ele começa a tirar sua percepção. Ele começa a você achar coisas diferentes. Ele seduz você para o próximo copo. Ele seduz você para a próxima garrafa. Ele seduz você através simplesmente da cor dele. Ele consegue levar você para lugares perigosos. E ele engana você. Enquanto você está achando que está feliz, que está bem, que está conduzindo as coisas, mas você está sendo conduzido. É ele que está tocando o barco. É ele que vai dizer a hora que vai parar, e não você. Quando você perde as rédeas da sua vida e da sua conduta, ele seduz e ele engana. Outro mal, irmão, que a embriaguez traz, no verso 33, diz, os teus olhos olharão para mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidades. Irmãos, a embriaguez, a bebida alcoólica, ela tira o juízo. Ela tira o juízo do homem. Olha para mulheres estranhas e da sua boca fala perversidade. Irmãos, muita gente se perdeu. Não foi quando não bebeu ou quando pecou, não. Foi quando foi enganado por um copo de bebida alcoólica e passou a desejar coisas erradas, inúteis e perigosas. Muitos adultérios nascem através da embriaguez. Muitas destruições de casamentos nascem através da embriaguez. Muitos problemas dentro da família, irmãos, nascem através da embriaguez. Muita gente fala perversidades, bêbado, que não teria de falar, coragem de falar bom, e acaba destruindo vidas, ferindo pessoas. A tua boca falará perversidades. Então, irmãos, o mal que ele traz, mais um desses, é tirar o juízo do homem. Você embriagado, você não tem juízo, você não tem limite, você não mede as coisas, não mede a palavra, não mede o comportamento, não mede absolutamente nada. E para encerrar, o verso 34 e 35 diz, e será como que se deita no meio do mar, e como que faz no topo do mastro. E dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e nem senti. Quando despertarei, então beberei outra vez. Irmãos, você perderá também o seu discernimento. Você perderá o controle da sua mente. Você perderá o controle do seu comportamento. Você perderá o controle, o freio que nós temos para não fazer alguma coisa errada. Você embriagado, você vai perder esse controle. Perde totalmente o discernimento. Bateram-me e não senti. Espancaram-me e não doeu. E ainda beberei outra vez. Será como um homem deitado no meio do mar, totalmente perdido, sem juízo, sem discernimento, por causa da embriaguez. Irmãos, a embriaguez no Antigo Testamento só trouxe problemas.
só trouxe problemas. Eu não vejo no Antigo Testamento nada em que a embriaguez trouxe de bom. Nada que o álcool trouxe de bom. Você vê Noé bebido na sua cama, nu, e o seu filho olha a sua nudez. Por causa disso, o seu filho perde a bênção do pai. E a geração dele toda é amaldiçoada, a geração de Cã. Você olha, irmãos, Ló, bebido, suas filhas incestam com ele. E nascem os povos que darão trabalho para Israel por muitos, muitos anos. Os moabitas, os amonitas. Por causa deste ato de incestuoso, através da bebida, nascem povos rebeldes e que lutam durante toda a história com o povo de Israel. Você olha Nadab e Abiú no templo, filhos de Arão, foram acender, eram responsáveis pelo incenso dentro do templo. Entraram embriagados, acenderam fogo estranho diante do Senhor. O Senhor os incendiou na hora. Os dois foram tirados como carvão de dentro do templo. Filhos de sacerdote, também trabalhando como sacerdote, foram queimados e incendiados pelo Senhor por causa da embriaguez. Você olha Aminon, filho de Davi, bêbado, numa festa, seu irmão Absalão mata ele, através de uma ira, de uma contenda que eles tinham. Então, irmãos, no Antigo Testamento, só problemas. A embriaguez só traz problemas, problemas e problemas. No Novo Testamento, temos variados textos sobre a embriaguez. Eu separei apenas 2, que eu acredito que são os principais. Abra na sua Bíblia, Gálatas 5, 21. Gálatas 5, 21. Gálatas 5, 21. Aí você já deixa também aberto Efésios 5, 18. Deixa marcado com o dedo aí para que a gente ganhe tempo. Gálatas 5, 21. Você vai procurar na sua Bíblia. E você vai procurar também na sua Bíblia Efésios 5, 18. Marca um, depois deixa o outro já marcado no dedo, para que a gente já possa fazer essa leitura. Efésios é depois de Gálatas, tá, irmãos? Um atrás do outro, não tem erro. Gálatas 5, 21 e Efésios 5, 18. Quem achou o primeiro texto, diga amém. Gálatas 5, 21. Ele diz assim, resumindo, ele coloca vários pecados ali, diante dos irmãos de Gálatas. Os vários pecados, e ele evidencia um pecado que nós estamos falando aqui. Qual é o pecado? Da bebedice. Aí ele diz assim, aqueles que praticam bebedices, estes, como já tinha os avisado, não herdarão o reino do céu. Irmãos, essa palavra bebedice, ela pode tanto falar de embriaguez, tanto de falar de uma pessoa que vive bebendo em excesso, mesmo que ela controle a embriaguez. Não é só apenas aquele que se embriaga, que bebeu muito. Eu posso beber muito e não ficar bêbado, embriagado. Aparentemente vocês vão me olhar e não vão me ver, mas eu posso beber demais. Tanto que eu posso comer demais, a glutonaria, e não mostrar para vocês, não demonstrar para vocês. Tem gente que come muito e se não dá um pause, ele não para. Mas se eu comer a mesma quantidade que ele come, para mim eu fico super cheio e passo mal. Mas tem gente que bebe 2 copos, 3 copos e fica bêbado. E tem gente que bebe 3 caixas, 5 caixas e não sente absolutamente nada. Então não é só a questão da embriaguez, é a questão do excesso, também é pecado. Mesmo que você não fique embriagado. Bebedices.
E os tais, Paulo diz, não herdarão o reino dos céus. Efésios 5,18, que é o texto mais claro sobre este assunto, ele diz assim, Efésios 5,18, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Paulo diz aos Éfesos, não vos embriagueis. Aqui sim, aqui a palavra embriagar. Aqui sim. Não vos embriagueis com vinho. Ali diz por que não se deve se embriagar com vinho. Aí você faz uma ligação com Provérbios, o primeiro male, as confusões. Aonde há contenda. Mas enchei-vos do quê? Do Espírito Santo de Deus. Esses dois textos, tem vários outros textos, são os principais para falar da embriaguez. Mas, irmãos, eu ouvi muito isso e essa pergunta deve estar na sua cabeça hoje. Ok, eu entendi. O problema é a embriaguez, não pode beber. É isso? Não pode se embriagar. Esse que é o lance de todas as coisas aqui. Na verdade, irmãos, depende do que você entende por embriaguez. Depende. Embriaguez não é o que você pensa, não é o que eu penso. Embriaguez, ela tem um conceito. E nós devemos nos guiar pelo conceito de embriaguez. Irmãos, qual é o conceito de embriaguez? Quando é que uma pessoa está embriagada? É quando ela cai no chão? É quando ela perde os sentidos? É quando ela começa a falar besteira? É quando ela tem um coma alcoólico? O conceito diz que não. O conceito diz assim, que a intoxicação alcoólica, que é o nome científico, é o comportamento negativo e as consequências físicas derivadas da ingestão recente de etanol. Os sintomas da ingestão de pequenas quantidades incluem ligeira sedação e falta de coordenação motora. Em quantidades maiores pode ocorrer fala arrastada, dificuldade em caminhar e vômitos. Irmãos, o que o conceito técnico científico de embriaguez diz? Que todo comportamento estranho ou qualquer consequência física negativa no seu corpo já é embriaguez. Qualquer consequência física negativa no seu corpo já é embriaguez. Mesmo em pequenas doses. Conceito físico. Você pode ficar bêbado com uma caixa e outra com 5. Isso é subjetivo. O efeito vai fazer diferença em cada um. Então não tem um conceito físico, fixo, fechado. Mas aqui ele fecha o assunto. Por isso, irmãos, que a lei seca, quando você passa numa barreira, você sabe quanto tem que medir no bafômetro? 6 decigramas de álcool por litro de sangue. Você sabe quanto equivale 6 decigramas de litro por álcool no sangue? 2 copos de cerveja. Se você beber 2 copos de cerveja, passar numa blitz, fazer um bafômetro, você pega 2.900 de multa e você fica 1 ano sem dirigir. E sabe por que estão falando isso? Eles não estão fazendo isso porque eles querem dinheiro nosso. Eles não estão fazendo isso porque eles querem arrecadar mais dinheiro, querem punir você. Não, existem estudos científicos, como eu li nos estudos de Oxford, que pequenas doses de álcool, ela já muda o comportamento. Não tem nem nada seguro. Absolutamente nada seguro. E é engraçado que 2 copos de cerveja, a cerveja tem 5% de álcool. Se você tomar um vinho que tem 12%, provavelmente um copo é suficiente para você ser parado numa blitz. Se você beber uma cachaça de 48% de álcool, provavelmente você vai sair daí preso. Pode ter certeza absoluta. Irmãos, o que os estudos falam? Estatísticas americanas dizem que 2 copos de cerveja mudam o seu reflexo de 0,75 para 2 segundos. Ou seja, para mim perceber alguma coisa sóbrio,
eu preciso de 0,75 segundos. Alguém passou ali, 0,75, eu já pego. Me desviar, alguma coisa, um reflexo, 0,75 é o reflexo normal de uma pessoa. 2 copos de cerveja, esse tempo aumenta para 2 segundos. Você precisa de 2 segundos para ter reflexo. Imagine você dirigindo com um reflexo debilitado desse jeito. Onde um acidente de trânsito, meio segundo, 1 segundo, pode matar, pode destruir uma família. Por isso que a lei seca, ela pega pesada. Irmãos, quando você bebe, 90% do álcool o organismo já absorve em menos de 1 hora. E sabe quantas horas você precisa para que esse álcool saia do seu corpo? 8 horas. Tamanho é a destruição no nosso corpo. Tão perigoso que é. Por isso que pessoas sofrem com isso, irmãos. Então, irmãos, o conceito correto é que, havendo alterações negativas no nosso corpo, já é considerado embriaguez, mesmo que seja leve. Então, quando você fala assim, o pecado é de embriagar, sim, concordo com você. O pecado é embriagar, de fato. Mas quando é que você está embriagado? Basta você tomar 2 copos de cervejas e, dentro do conceito, você já está embriagado. É porque o nosso conceito de embriaguez é ver as pessoas caindo, é ver as pessoas jogadas no chão. Isso é uma embriaguez já avançada, fora já do parâmetro. Mas a embriaguez começa com doses leves, que é a perda da coordenação e a perda do reflexo. Você já está embriagado. Por isso que você recebe uma multa tão pesada numa lei seca. Então, beber de forma moderada, meus irmãos, é pecado. É pecado. Você está se embriagando. Porque a embriaguez, ela pode ser implícita. Eu posso tomar 3, 4, 5 copos de alguma coisa e começar a perder os meus reflexos, mas você não percebe que eu perdi meus reflexos. Mas eu percebo que eu perdi meus reflexos. Então a embriaguez não é apenas explícita quando eu vejo alguém, mas ela também é implícita, porque já altera o funcionamento do meu corpo. Amém? Segundo motivo, aliás, terceiro motivo, que eu quero dar para você para não ingerir bebida alcoólica, irmão. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios 6, 12 ao 29. Primeira Coríntios 6, 12 ao 29. Na verdade, 1 Coríntios 6, 12. 1 Coríntios 6, 12. Amém? Isso aqui é muito conhecido. Isso aqui é muito falado. Muita gente justifica a sua bebida baseado nesse texto. E hoje eu estou aqui para destruir esse tipo de argumento. 1 Coríntios 6, 12. Diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas, obrigado, são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Irmãos, alguns alegam que todas as coisas são lícitas para o crente. Nós temos liberdade, somos livres para fazer o que a gente quer. Nem todas convêm. Mas alguns entendem que beber socialmente não entra no não me convém. Entra onde é tudo lícito. Algumas coisas de fato não me convém. Matar, roubar, fazer alguma coisa. Mas beber moderadamente, de forma tranquila, não vejo isso. Já entra em tudo que é lícito. Então, irmãos, para você entender esse contexto aqui, Paulo estava corrigindo o comportamento da igreja, para ele falar isso. Aí na sua Bíblia, no mesmo lugar, você vai voltar para o 9 e para o 10. Versículo 9 e versículo 10.
para você ver o contexto do que Paulo está falando. Olha o que Paulo fala. Ele falou isso no verso 12, mas agora ele vai falar dos comportamentos no 9 e no 10. Vocês sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem caluniadores, nem trapaceiros. Estes não herdarão o reino de Deus. Então, irmãos, esses comportamentos Paulo estava reprovando. E sabe por que Paulo estava reprovando? Porque a igreja de Corinto, ela tinha vindo de um culto pagão que valia tudo. Tudo era lícito fazer, inclusive sexo dentro do culto, com as profetisas da deusa Afrodite ou Diana. Então, quando eles se convertem, eles entendem também que a vida cristã é liberal, pode fazer tudo. Tanto que essa frase, para que você possa entender, todas as coisas me são lícitas, na verdade não é uma frase de Paulo, era um lema da igreja de Corinto. Todas as coisas me são lícitas. Todas as coisas podem fazer. Temos liberdade para fazer tudo, tudo é lícito. Não sabemos como essa frase nasceu dentro da igreja de Corinto. Muitos estudiosos acreditam que foi através de algum filósofo pagão. E eles estavam usando isso como lema de vida. Todas as coisas são lícitas. Então, irmãos, a partir disso eles passavam do ponto. A liberdade cristã estava sendo destruída. Aí Paulo, de forma bem eloquente, usa o argumento deles e traz um contra-argumento no próprio texto. Sabe o que sabe o que Paulo está falando quando está dizendo isso daqui? Ele está dizendo assim: vocês dizem que todas as coisas são lícitas, mas eu digo, nem todas convêm. Vocês dizem que todas as coisas são lícitas, mas eu digo, não me deixarei dominar por nenhuma. Então Paulo estava pegando o argumento de Corinto e estava dando um contra-argumento. Para vocês que querem fazer tudo, nem tudo convém. Para vocês que querem fazer tudo, não irei me deixar me dominar por nada. Então ele pega de forma sábia o argumento dos coríntios e insere um argumento teológico cristão do comportamento. Amém? Então é aqui, irmãos, que é o grande erro desse negócio. É o grande problema. Porque uma interpretação errada aqui, meus irmãos, tem gente virando escravo. Tem gente de joelhos para o álcool. Tem gente amarrado. Porque lê um texto desse e acaba interpretando errado e acaba servindo ao diabo através do álcool. Uma vez eu vi o Edir Macedo falando numa pregação: eu bebo minha cerveja mesmo e ninguém tem que se meter com isso aí não. Porque todas as coisas são lícitas. Tudo eu posso. Agora eu falo, se o líder fala isso, imagine o eleitorado dele como deve estar, as ovelhas. Meu irmão, se o meu pastor bebe, então está liberado. Você está entendendo, irmãos? Tem gente que é crente que é igual a você, mas é escravo da bebida. E às vezes colaboram pessoas com essas interpretações malucas para escravizar o povo de Deus. Então, qual é o ensino prático aqui, irmãos? Não usem a liberdade de vocês para virar escravos. Vocês têm liberdade, mas nem tudo convém. Vocês têm liberdade, mas nós não podemos ser dominados por nada. Cuidado com a liberdade de vocês. Cuidado com a liberdade que Deus deu para vocês, para que vocês não virem, por causa de vocês, escravos de Satanás. Amém? E falando em liberdade cristã, eu quero dar o último argumento para que você não insira, beba, consuma bebidas alcoólicas. Romanos capítulo 14, na sua Bíblia, verso 19 ao 21.
Romanos capítulo 14, verso 19 ao 21. Quem achou, diga amém. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de um para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa em que teu irmão tropece, ou escandalize, ou se enfraqueça. Você entendeu esse texto aqui, irmãos? Você tem liberdade, mas Paulo está falando que a nossa liberdade temos que usar com responsabilidade. Paulo está tratando aqui com dois crentes, irmãos. Crentes fortes e crentes fracos na fé. E ele diz que o relacionamento entre os crentes fortes e o crente fraco é um relacionamento de edificação. O que é isso, irmãos? Eu, que sou forte na fé, tenho que ter um relacionamento com o irmão que é fraco na fé de edificação. Então, eu tenho que ter muito cuidado com aquilo que eu faço, que eu penso, que eu falo, que eu olho e que eu uso. Para que o irmão na fé, que tem um relacionamento comigo, que é mais fraco do que eu, não se escandalize. Então, tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que edificar os outros irmãos. E aí, ele diz assim, o que você vai fazer, vai edificar? Você está edificando a igreja com o que você está fazendo? O que você está consumindo vai ter problemas na fé do irmão mais fraco? Então não faça. Não faça. Então Paulo está falando assim que nós temos um relacionamento de edificação com os outros irmãos mais fracos. Aí ele diz assim, irmãos, que no verso 20, não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Irmãos, Paulo está falando o seguinte, olha a seriedade do nosso comportamento com os irmãos fracos na fé. E Paulo está dizendo assim, você tem liberdade, você é um homem de Deus, a sua fé é grande, você é um homem forte na fé. Só que quando você escandaliza um homem fraco da fé, você destrói a obra de Deus. Está no texto. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. Os irmãos estavam se escandalizando porque alguns irmãos estavam comendo comidas sacrificadas, que não podia comer. Então, já que ele podia pensar assim, eu não posso comer, porque se eu comer, ele vai se escandalizar. E se eu escandalizar aquele irmão, eu, o forte na fé, estou destruindo a obra de Deus. Aí ele pega e coloca essa cobrança dentro de nós. Nós que somos fortes na fé. Verso 21, irmãos. Ele diz assim, bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, escandalize ou se enfraqueça. Irmãos, você percebe que nesse texto Paulo não está falando dos fracos na fé. Ele não está chegando com os fracos na fé. Olha, você precisa melhorar a sua fé. Olha, você está se escandalizando com muita coisa. Olha, você tem que prestar atenção, porque com essa fé pequena aí você não vai para frente. Não, Paulo faz questão de admoestar os fortes na fé. Eles que são o parâmetro, o centro da pregação, do estudo, do auxílio. É eles. Quando ele fala assim, bom é não comer carnes sacrificadas. Bom é não beber vinho, por causa do álcool. Nem fazer qualquer outra coisa em que o teu irmão vá tropeçar, se escandalizar. Se você escandalizar, fazer tropeçar alguém, enfraquecer alguém na fé, por causa que você não sabe usar a sua liberdade, então você está destruindo a obra de Deus. Você está destruindo a obra de Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmão. Tem 8 anos, mais ou menos, que eu não bebo. Eu fui escravo disso. Minha esposa me conheceu uma vez, me viu uma vez jogado numa grama, numa festa.
bêbado, louco da vida. E faz mais de 8 anos que eu não sei o que é isso. Liberto para a glória de Deus. Mas, irmãos, eu que estou forte na fé, querer pegar uma garrafa de vinho e beber, eu falo para vocês, eu tenho certeza que eu não vou ficar embriagado, por causa da minha força, da minha consciência. Eu tenho certeza absoluta. Apesar que embriaguez não precisa manifestar, é implícita. Bastou um copo, 2 copos, já está embriagado. Mas para que vocês vejam eu embriagado, vocês não iam ver. Só que a minha consciência também me cobra que se eu for escandalizar vocês com isso, então eu não devo fazer. Não devo fazer. Então não é uma questão de medir forças com o vinho, com a cerveja ou com o álcool. Não é essa a questão. A questão é que eu não devo fazer por causa de vocês. E você não deve fazer por causa dos outros irmãos. Não deve fazer por causa dos irmãos de outras igrejas. Não deve fazer. Você tem que ter cuidado com isso. Aí você me pergunta, então por que Paulo recomenda a Timóteo? Timóteo, beba vinho, Timóteo. Por causa do teu estômago e das frequentes enfermidades. Esse aqui é outro argumento que todo mundo, mas Timóteo bebeu. Paulo mandou Timóteo beber. Aí eu vou beber também. Vou aproveitar o gancho. Esse é o versículo mais deturpado dos alcoólatras cristãos protestantes desse tempo. O que eu vejo de gente falando no YouTube, então por que Timóteo bebeu? Não tem problema. Pastores falando isso, líderes falando isso, obreiros falando isso, diáconos falando isso. E não entendem o que está acontecendo aqui no texto. Não entendem. Irmãos, primeira coisa que eu quero perguntar para vocês, isso é uma pergunta. E isso está implícito no texto e não tem como saber. O vinho que Paulo recomenda a Timóteo é alcoólico ou não alcoólico? Não tem como saber. Então, se eu não tenho como saber e você não tem como saber, a gente não pode se basear em nada. Ninguém faz teologia no silêncio das Escrituras. Ninguém faz. Não tem como tirar comportamentos éticos cristãos dentro do silêncio da Escritura. Não tenho como. Se a Escritura não diz, eu não posso fazer. Se ela não diz, se ela não afirma, ela não pode fazer. Segunda coisa, irmãos. Aqui, a recomendação era para beber vinho? Claro que não, irmãos. Olha o texto, irmão. Está no texto. Timóteo. 1 Timóteo 5,23. Você abriu aí? Abre aí para você ler comigo. Para que eu não fale alguma coisa e você não perceba. Eu quero que você leia. Eu não sei como está a tradução de vocês, mas eu peguei a tradução corrigida e fiel. 1 Timóteo 5,23. Primeira Timóteo 5:23. Amém? Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho. Sabe o que Paulo está falando aqui, irmãos? Ele não está mandando Timóteo beber. Sabe o que ele está mandando fazer aqui? Timóteo, não bebe mais só água. Pega um pouco de vinho, mistura para você beber. Não bebe somente água. Mas por causa das tuas enfermidades, mistura um pouco de vinho na água. E isso, meu irmão, era um costume, por causa que naquela época o vinho tinha algumas, misturado com água, tinha algumas consequências medicinais. Então, não é para ele beber vinho, é para ele pegar a água que ele já bebe, não beber somente água e mistura um pouco de vinho, um pouco, ou seja, tem mais água do que vinho na mistura. Então o vinho é apenas algo medicinal para tratar o problema de Timóteo. Então Paulo não mandou Timóteo beber. Quem está querendo beber por causa disso, já estou cortando a asa. Entendeu?
pega um pouco de vinho, mistura com a água e bebe, por causa das tuas enfermidades. E isso é o terceiro ponto. Ele fez isso não foi para se divertir. Ele fez isso não foi para celebrando uma festa, no rock doido. Ele não fez isso. Ele fez porque questões físicas, enfermidades. Sabe por que ele mandou fazer isso? Porque os remédios eram escassos. No tempo de Timóteo não tinha Buscopan, irmãos. Não tinha omeprazol. Não tinha também. Você está entendendo? Era muito escasso. Então hoje você me dizer, pegar um texto desse, eu quero cuidar da minha gastrite. Paulo diz que eu tenho que misturar um pouco. Não, meu amigo, tem Buscopan para você. Tem omeprazol para você, meu amigo. Pare com isso. Você não está no tempo de Timóteo. Aqui era escasso, aqui era difícil. Por isso, ele falou para Timóteo, usa isso, Timóteo, como algo medicinal. Irmãos, já para encerrar, vamos ficar em pé, para parecer que está acabando? Irmãos, mesmo que você não acredite, eu tenho outros argumentos aqui, só esses 4 argumentos eu gastei 1 hora. Eu tinha outros e milhares de argumentos aqui para não indicar o consumo de bebida alcoólica nenhuma quantidade, nenhuma, 0 quantidade. Mas eu acredito que isso aqui é o suficiente. Mas eu tenho um texto, irmãos, que isso aqui, mesmo que eu não tivesse todos esses argumentos, todos esses, mas esse aqui, eu acredito que pesa na consciência cristã. Você não precisa abrir. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou quiser fazer qualquer outra coisa, fazei o quê? Para a glória de Deus, irmãos. Então, bebendo vinho escondido na tua casa para não escandalizar o irmão, está glorificando a Deus? Escondido da tua família, escondido de um monte de gente, escondido do pastor. Glorifica a Deus? Eu não estou vendo. Mas, diante daquele, como diz Hebreus, que todas as coisas estão nuas e patentes, diante dos olhos daquele que temos que tratar, ele está vendo tudo. Então você me engana todo mundo aí, mas você não engana Deus. E quando nós fazemos isso, não fazemos para a glória de Deus. E isso é o suficiente. Se estamos fazendo isso, está edificando, glorifica a Deus, exalta a Deus, eu beber o meu vinho, a minha cerveja em casa? Eu acredito que não. A não ser que alguém me convença nas escrituras que eu estou errado.